Gente, exercício 4 que ficou faltando na nossa aula ao vivo, vamos lá? A gente tem aqui, a figura mostra como Vicente envolveu com fitas 3 caixas de 10 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros. Sabendo que Vicente gastou o mínimo de fita nessa tarefa, em qual das 3 caixas, A, B ou C, ele gastou menos fita. Tá pedindo para justificar, a melhor justificativa é a gente estar fazendo o exercício. Então vamos lá. Aqui, 3 atrás 3. 10 eu tenho aqui e tenho atrás. 4 eu vou ter aqui, em cima, na lateral e embaixo. 4 vezes. Isso vai me dar um total de 42 centímetros. Então, vamos já aproveitar e vamos simplificando as contas. Aqui eu tenho 3. O 3 vai aparecer aqui e na outra lateral. 3 vezes 2, mais 10. 10 vai aparecer aqui e em cima e nas outras duas partes. Então, vai ficar 10 vezes 4. Mais o 4, 1 e do outro lado, 4 vezes 2. Aqui eu vou ter 6 mais 40 mais 8. Total 54 centímetros. Nesse eu vou ter 3 aqui, 3 atrás, aqui e aqui. 4 vezes 3 mais 10. 10 eu vou ter 2 vezes. Mais o 4. O 4 eu vou ter aqui e embaixo. 4 vezes 2. Então, eu vou ter 12 mais 20 mais 8. Num total de 40 centímetros. Então, a caixa, como ele perguntou, em que caixa ele gastou menos fita? Na caixa C. E tá aí justificada a nossa resposta. Exercício 5 é da FGV, tá? Legal esse exercício. Uma caixa sem tampa é construída a partir de uma chapa retangular de metal que tem 10 centímetros por 8 decímetros, tá? 10 decímetros por 8 decímetros. Cortando-se em cada canto um quadrado de x decímetros. Então, eu vou tirar um quadradinho e eu vou dobrar. Quando eu dobrar, eu vou ter uma caixa. Uma caixa que vai ter a altura, a mesma altura que eu cortei. Então, a altura da caixa vai ser x. Ele quer saber o volume em decímetro cúbico dessa caixa. Tá. O que a gente já viu que é volume? Área vezes a altura. Vamos calcular a área que a gente tem aí. Vamos lembrar dos exercícios que a gente fazia de área. Eu tenho 10. Tirei esse pedacinho e tirei esse. Então, de 10, eu tirei 2x. A mesma coisa aqui. De 8, eu vou tirar esse e esse. Eu vou tirar 2x. Eu vou saber a área dessa figura. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 2x, menos 20x. Menos 16x, mais 4x ao quadrado. Então, a minha área vai ser 80, menos 20, menos 16, menos 36x, mais 4x ao quadrado. Mas ele não está pedindo a área, está pedindo volume. A gente sabe que volume é a área da base vezes a altura. Então, meu volume vai ser a área 80 menos 36x mais 4x ao quadrado, que multiplica x.
volume vai ser 80x menos 36x ao quadrado mais 4x ao cubo. Nesse exercício, de uma maneira assim, bem curiosa, ele não simplificou, tá? É a alternativa A. Na maioria dos exercícios, eles teriam simplificado tudo por 4. Ficaria 20x menos 9x ao quadrado mais x ao cubo. Mas não há problemas, né? A gente faz conforme o que o vestibular quer e as alternativas que eles me dão. Exercício 6. Quando uma pedra submerge completamente nas águas de um aquário, cuja forma é de um paralelepípedo reto retângulo, o nível da superfície da água sobe 2,5 centímetros. Sabendo que internamente o fundo desse aquário tem 50 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura, podemos dizer que o volume da pedra é... O volume da pedra vai ser a altura que ela deslocou. Então, o que a gente tem? O volume vai ser igual a 50 vezes 40 vezes a altura que a pedra deslocou. Multiplicando esses três vai dar 5.000 centímetros cúbicos, que é a alternativa D. Só isso? Só, gente. Esse exercício não pedia mais nada, tá? Acabou aí mesmo. Exercício 7, FGV. Uma piscina vazia com formato de paralelepípedo reto, retângulo, tem comprimento 10, largura 5 metros e a altura 2 metros. Ela é preenchida com água a uma vazão de 5.000 litros por hora. Então, com as medidas que ele me deu, eu consigo achar o quê? O volume. Mas vai me interessar o volume da piscina? Não. Então vamos lá, vamos pensar o que tem que ser feito. A gente tem, primeiro, ele me fala que ela é preenchida com uma vazão de 5.000 litros por hora. Após 3 horas e meia, então quantos litros ela vai ter? Se eu tenho 5.000 litros, 5.000 litros vezes 3 horas e meia, isso vai me dar uma quantidade de 17.500 litros. Tá. O que a gente sabe? A pergunta dele, a piscina está vazia, ele quer saber, após 3 horas e meia do início do preenchimento, qual vai ser a altura de água na piscina. Então, gente, na realidade, ele não vai chegar lá em cima. Então, eu não quero saber a altura total da piscina, eu quero saber a altura quando ele colocar essa água. Tá, qual é a base? A base da minha piscina vai ser 10 metros de comprimento por largura 5 metros. Então, comprimento é 5 metros, não, comprimento é 10, né? Comprimento é 10 metros e a largura 5 metros. E ele quer saber o quê? A altura, quando eu colocar essa quantidade de litros. Então, vai ficar 10 vezes 5 vezes H, que é o volume da piscina. E o volume de água, aí nós temos um problema. Quando a gente multiplicar aqui, eu vou ter a resposta em metros cúbicos. E aqui eu estou em litros. A transformação direta de litros para unidade de medida é decímetro cúbico, tá? Então, 1 decímetro cúbico tem 1 litro.
Mas aqui eu estou trabalhando em metros cúbicos. Então, eu tenho que dividir isso por 1000. Dividindo por 1000, eu vou ter 17,5 o quê? Metros cúbicos. Então, isso vai ser igual a 17,5. Então, a minha altura vai ser 17,5 dividido por 50. Minha altura vai dar como resultado 0,35 metros. Aí a gente vai olhar nas alternativas, estão em centímetros. Tem problema. Metro para centímetro, 2 casas. 35 centímetros. Letra E. Não importa em qual unidade ele dá, a gente vai atrás da resposta, certo? Isso aí, segundo. Exercício 8, exercício do Enem. Gente, prestem bastante atenção, porque aqui costuma ter um erro básico, tá? Que os alunos cometem. Já vou explicar para vocês. Na alimentação de gado, de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação, denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Considere um silo de 2 metros de altura, de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros quadrados desse tipo de silo. Após a silagem, qual a quantidade máxima que cabe no silo em toneladas é? Primeira coisa que a gente tem. Quando ele fala em altura, tá? Ele está falando dessa altura, a altura do silo, tá? A altura do silo, ele me deu que é de 2 metros. O comprimento aqui, o comprimento 20 metros. E B igual a 6 metros. Tá. A gente está conseguindo ver que isso aqui é um prisma. Tenho 2 bases paralelas, tá? Então, eu não tenho com essa figura, mas vamos imaginar que é essa, tá? Então, meu prisma não está assim, ele está assim. Qual a fórmula do prisma de volume? Eu tenho base vezes a altura, só que ele está assim. Ah, mas ele deu a altura aqui, ele deu a altura dessa figura, da base. Ele não deu a altura para a gente poder calcular o volume, tá, gente? Tomem cuidado, vocês vão ter muitos exercícios assim pela frente. Então, a peça não está assim. Ah, então como é que eu vou identificar quando é que eu tenho... quando eu tenho a altura para usar o volume? Olhando a base, tá? Ele me deu a altura da base, não tem nada a ver com a altura do prisma, tá? Então, aqui eu tenho uma figura assim, ó. Então, a altura que a gente vai utilizar na fórmula, área da base vezes altura, para achar o volume, tá? O volume vai ser dado por algo vezes 20, tá? Esse é o valor. Então, vamos lá. A gente tem... Que figura é essa? Trapézio. Qual é a área de um trapézio? Base maior, base menor, vezes a altura, que foi justamente o que ele me deu, dividido por 2. Tá. A base maior é 6. Ótimo. A menor ele não deu, a altura é 2, dividido por 2. Ah, professor, se eu tiver o lado menor, a base menor, mas ele fala aí. O que ele fala da base menor? Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então, o que a gente vai ter?
meu Bzinho vai ser igual a 2 menos 6, que é a altura de cima. Não, peraí, desculpa, gente. Para cada, a gente vai ter a altura, o tamanho da base maior, menos meio da altura. Tá? Então, a gente vai ter isso aqui dá 1, 6 menos 1, 5 metros. Então, eu acabei de achar aqui. Se eu achei aqui, eu tenho que vale 11 metros. 11 metros é quem? A área da base. Vou substituir aqui. Então, o volume total vai ser 220 metros quadrados. Acabei o exercício? Não, porque ele está falando em toneladas. O que ele está falando de toneladas? Uma tonelada ocupa 2 metros quadrados. Quantos metros quadrados eu tenho? 220. Se eu dividir 220 por 2, eu vou ter 110 o quê? Toneladas. Então, minha resposta é 110, que é a alternativa A. Comprido, mas legal de se resolver. Exercício de Enem. Exercício 9. Uma livraria recebeu caixas cúbicas. Eu sei que todas as dimensões são iguais. Contendo 2 pilhas de livro cada uma, que preenchem totalmente o espaço no seu interior. Se o total da caixa é igual a 45, total de caixas é igual a 45. Então, tem 45 caixas dessas. E cada livro tem 12 centímetros de largura. Tá, cada livro aqui tem 12 centímetros. E ele me deu a altura 3 centímetros de espessura. 3 centímetros de espessura. A pergunta é, qual o total de livros recebido? Esse não é difícil, gente, se a gente fizer o desenho. Vocês olhando, primeiro, o que a gente tem? Coloquei 2 pilhas, então aqui eu fiquei com 24 centímetros. Como é um cubo, significa que todas as dimensões são de 24 centímetros. Então, a altura também é 24. Tá, se a altura é 24, dividido por 3, que é a espessura de cada livro, vai dar 8. Isso significa que eu vou ter quantos livros aqui? 8 livros na altura. Quantas pilhas de 8 livros? 2. Então, ao todo, em cada caixa, eu vou ter 2 pilhas com 8 livros. Eu vou ter 16 livros. Mas não é uma caixa só, são 45 caixas. Então, vai ser 45 vezes 16. 45 vezes 16, 720 livros. 720 livros é a alternativa B.